entre as grandes coisas da vida, existe sempre uma mulher. Nada há mais belo em toda a natureza. Com a sua criação, Jesus instituiu o matrimônio. A mulher é a portadora da vida e é quem assegura a unidade familiar. No entanto, ao longo da história, ninguém sofreu maior opressão do que a mulher. Mutiladas em alguns países da África com a supressão do clitóris, censuradas em países islâmicos onde são proibidas de exibir o rosto, subjugadas como escravas e prostitutas em regiões da Ásia, lastimadas como filha única por familiares chineses. São as mulheres que carregam o maior peso da pobreza que atinge hoje quase 5 dos 7 bilhões de habitantes da Terra. Em muitos países, elas são obrigadas a suportar dupla jornada de trabalho, a doméstica e a profissional, arcando ainda com o cuidado e a educação das crianças. Na América Latina, entre a população pobre, 30% dos chefes de família são mulheres. Vítimas da inversão de valores, elas são estupradas em sua dignidade ao serem despidas em outdoors e capas de revistas, reduzidas a iscas de consumo nas propagandas de TV, ridicularizadas em programas humorísticos, condenadas à anorexia e à ditadura da beleza imposta pela moda. A beleza tem mais valor no mercado do que a inteligência. No Renascimento, ouviam-se os ecos medievais que consideravam a mulher um ser inferior ao homem. São Tomás de Aquino, um dia questionado se o escravo liberto poderia ser sacerdote, respondeu que sim, pois o escravo é socialmente inferior, enquanto a mulher é naturalmente inferior. Por isso, não poderia exercer nenhuma posição de poder, como o sacerdócio. O humanista Cornélios Agripa reagiu ao pronunciamento de Aquino, proclamando a superioridade da mulher na obra intitulada Da Nobreza e Excelência do Sexo Feminino. 3 intelectuais italianas de Veneza do século XVII despontaram como precursoras da valorização feminina. Lucrécia Marinelli escreveu em 1601 o livro A Nobreza e a Excelência da Mulher, defendendo a igualdade dos sexos. Moderata Fonte publicou um livro em 1600 com o título Valor da Mulher, no qual retratava as donas de casa de sua época, que viviam como animais encurralados entre paredes. Desprovidas de recursos e instrução, elas se sujeitavam ao poder masculino. Arcângela Tarabotti escreveu ao longo de 32 anos textos e cartas no mosteiro que seu pai a obrigou a ingressar. Em suas obras denunciou o falso moralismo masculino, a falta de liberdade feminina e a violência que a obrigou a trocar a pena de escritora pela agulha de bordadeira. O projeto iluminista de melhorar o ser humano através da cultura favoreceu, no século XVIII, o acesso da mulher à escola. Em Pádua, na Itália, em 1723, discutia-se se as mulheres deveriam ser admitidas no estudo das ciências e das artes nobres. Aos poucos, as portas da instrução se abriam para elas. Por isso, a Revolução Francesa é considerada por muitos o berço do feminismo moderno. Em 1791, Olímpia de Gouget lançou a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, onde proclamou que a mulher possui direitos naturais como homem e deveria participar do poder legislativo. Morreu guilhotinada em 1793 e, no mesmo ano, o parlamento rejeitou a proposta de igualdade política entre os sexos.
Só no século XX as francesas tiveram direito ao voto. Foi no crepúsculo do século XIX que, na Inglaterra, os valores femininos começaram a ser reconhecidos. Reivindicavam-se a igualdade jurídica, o direito ao voto e o acesso à instrução e às profissões liberais. A sociedade se vangloriava de ser liberal, mas sujeitava a mulher, privando-a do direito de cidadania. A reforma eleitoral italiana de 1912 estendeu o direito ao voto para analfabetos, mas excluiu as mulheres, os menores, os prisioneiros e os dementes. Só em 1945 as italianas tiveram direito ao voto, após 2 guerras mundiais. Em 1949, a feminista Simone Beauvoir publicou O Segundo Sexo, no qual analisou o desenvolvimento psicológico da mulher e as condições sociais que a tornavam alienada e submissa ao homem. Beth Friedman lançou nos Estados Unidos, em 1963, o livro A Mística Feminina, retornando às ideias de Beauvoir, fazendo alastrar no mundo todo o movimento agressivo dos direitos da mulher. Manifestações e passeatas foram promovidas, com queima de sutiãs, com palavras de ordem tais como diferentes, mas não desiguais, a cor do batom é vermelha e a opressão também, entre tantas outras. O antigo modelo de ser mulher entrou em crise e um novo perfil começou a se esboçar. Pressionada, a ONU declarou o ano de 1975 como o Ano Internacional da Mulher e a década que se seguiu, até 1985, como Década da Mulher em todo o mundo. No Brasil, o movimento pelos direitos da mulher começou com Rui Barbosa. No dia 24 de fevereiro de 1932, foi assinado o decreto que assegurava às mulheres o direito de votar. Toda a história sociopolítica do preconceito contra os direitos da mulher também era uma realidade no seio das congregações religiosas. Muitos anos se passaram até que o papel da mulher na liderança das igrejas protestantes fosse reconhecido. Na Igreja Adventista no Brasil, o silêncio sobre a importância do papel da mulher foi prolongado devido à ignorância cultural e espiritual. A participação feminina na plataforma de culto ainda era impedida por alguns anciãos e dirigentes de grupos, há menos de 30 anos atrás. Alguns mais conservadores da década de 70 ficaram escandalizados por ter sido eleita Áurea Soares como departamental de educação na antiga missão Rio Minas. Felizmente, hoje existe uma plena consciência do papel da mulher na liderança da igreja. A consciência de um ministério único de todos os crentes, sem discriminação de gênero, raça ou condição econômica. Sacerdócio de todos os crentes. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Na Conferência Geral, temos uma vice-presidente, a senhora Ella Simons. Mulheres coordenando o departamento do Ministério da Mulher em todos os níveis da igreja. Diaconisas ordenadas para o trabalho, mulheres responsáveis pelos departamentos infantis, classes bíblicas, pequenos grupos. Mulheres que compõem mais de 60% dos membros de nossas igrejas. Mulheres consagradas, dedicadas, participativas, criativas, mulheres de oração, fiéis aos princípios como a bússola é ao polo. Mulheres com cultura e profissões diferentes, cada uma consciente da importância que representam onde trabalha, onde vive, formam o grupo das mensageiras da esperança do século XXI. Mulheres conscientes que para este tempo foram chamadas
e vivem com toda a intensidade os privilégios e as responsabilidades deste chamado. Somos mensageiras de esperança.